meu povo, sejam muito bem-vindos a mais uma cobertura de provas aqui da Medway. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Sou Ana Alcântara, professora de Clínica Médica da Medway, fiz minha residência de clínica no Hospital Geral Valdemar de Alcântara, em Fortaleza, no Ceará. Estou deixando aqui meu Instagram para vocês, estou 100% disponível para dúvidas, estou com dúvida naquele conteúdo, como eu acerto essa questão, Ana, vai ser um prazer enorme ajudar vocês. E hoje eu estou aqui para falar de uma das provas que eu mais sou fã aqui no estado de São Paulo, que é a prova da Unicamp. E antes da gente ir para a prova da Unicamp em si, eu te dar aquelas dicas para vocês acertarem ainda mais questões, já venho te falar que a gente aqui na Medway tem mais de 400 aprovações na Unicamp, sendo que mais de 40% dos aprovados em 2024 foram nossos alunos, contando inclusive com primeiros lugares. A gente tem aí na Dermato a Lohane, super querida, que está sempre junto com a gente. Então é um prazer enorme falar dessa instituição de tanto renome aqui em São Paulo, uma prova tão bem feita, uma prova que merece ser respeitada, além do que é o acesso para um hospital extremamente de referência para várias especialidades que vocês vão prestar por aqui. Então hoje eu vou te dar dicas e apostas do que vai cair na tua prova da Unicamp de 2025. Então, antes de tudo, eu já te digo que é aqui que você vai ser residente em breve. É aqui que você vai estar passando todo dia para entrar no HC da Unicamp para começar o seu rodízio da residência. Então, gente, antes de tudo, antes de falar de dicas específicas, eu já te digo que a prova da Unicamp é uma prova extremamente bem feita e é uma prova coerente. Nesse momento, vocês já me olham. A Ana está usando um eufemismo para dizer ali que é uma prova difícil. Não estou te falando isso, principalmente falando de clínica médica, é uma prova que até os nossos aprovados, eles dizem, é uma prova que não tem um nível de dificuldade tão elevado, porque ele não vai te cobrar coisas raras. Ele vai te cobrar condições do dia a dia, claro, com detalhes de diagnóstico, interpretação de imagens e todos os detalhes a mais que eu vou te falar. Porque a prova da Unicamp é um padrão essencialmente de raciocínio clínico. E se eu te digo que é uma prova de raciocínio clínico, eu já te falo que ela é similar, por exemplo, aqui à USP São Paulo, USP Ribeirão, Unesp, prova do PSU Minas também é uma prova bem semelhante, e a prova da SURSE até 2023, porque a gente sabe que depois a SURSE aderiu ao ENARE. Então é um padrão bem parecido de prova que a gente precisa ficar atento. Então, como é que é a estrutura da prova da Unicamp? É uma prova que ela é organizada em duas fases, sendo que 90% do peso da prova teórica e 10% de análise curricular, que seria ali a segunda fase. É uma prova que tem duração de 4 horas e em relação ao número de questões, a gente teve variação ao longo dos anos, tanto quanto o número quanto o tipo de questão. Então, o que a gente tem no edital de 2025, e eu já reforço que todas essas informações sobre data de prova, qual vai ser o dia da segunda fase, quais são os prazos, vocês podem ter o nosso Medway Radar também. Fiquem super à vontade para consultar a nossa plataforma. Então, em 2025, a gente tem que vão ser 50 questões discursivas no turno da manhã e 50 questões discursivas no turno da tarde, ou seja, a gente vai ter 10 questões de clínica por turno. Então, a gente vai ter ao todo 100 questões divididas em 2 turnos, sendo 50 pela manhã e 50 à tarde, o que é diferente do ano passado, que a gente tinha 60 pela manhã e 60 à tarde. Apesar de ser uma prova discursiva, a gente teve variação no número das questões. De 2021 a 2023, a gente teve um mix ali de questões objetivas com discursivas, e de 2017 a 2020 a gente tinha o padrão de questões objetivas. Então, como é que é a prova da Unicamp, dizendo pela experiência de quem já fez a prova da Unicamp para estar junto aí de vocês? Por ser uma prova discursiva, a gente geralmente fica com medo do tempo, né? Mas em relação a isso, vocês vão ver que na realidade os enunciados eles tendem a ser mais curtos na clínica, os casos eles são bem objetivos, podem ou não ter imagens, o comando da questão ele tá direto e ele tá destacado em caps lock, então isso te ajuda a acertar aquela questão sem se perder tanto na leitura do caso. Por exemplo, na questão da anafilaxia do ano passado, ele já te dizia qual é a primeira escolha de medicação, então você não tinha muito para onde correr. Apesar de ser uma prova discursiva, o comando é muito direto e as nossas respostas vão ser
curtas e diretas. O que é que são respostas curtas e diretas? Em uma, duas frases, dependendo do que for necessário, você vai colocar uma fórmula, uma resposta específica. Você não vai ficar divagando muito nas respostas. É algo bem objetivo, bem direto, porque o comando da questão não vai te deixar dúvida do que você tem que responder. Dessa forma, o nível de dificuldade na Unicamp, eu te falo que é uma prova moderada a difícil. Difícil não porque ela vai te cobrar doenças raras, aquele rodapé de livro. Não, ela vai ser uma prova moderada a difícil porque são casos do dia a dia que são de condições prevalentes na região. Então vai cair síndromes febris, vai ter uma grande preferência ali por distúrbios respiratórios em um ano que a gente sabe que teve, por exemplo, muitos efeitos de poluição em São Paulo e no interior de São Paulo, e que essas questões elas reforçam as especialidades e subespecialidades mais fortes na Unicamp. Por isso sempre vai contar com uma questãozinha de pneumo na parte de distúrbio obstrutivo, doença intersticial pulmonar, na parte de dermato com hanseníase, doenças infecciosas, reumato com as artrites, hemato com a abordagem das anemias, infectologia com as síndromes febris. E a predominância dos casos de enfermaria é superior aos casos ambulatoriais e de emergência. E como é que são as imagens na prova da Unicamp? Muito presentes. Ao longo de todos os anos, a gente teve cerca de 69 imagens distribuídas dessa forma. Então, vocês veem que predomina aqui pra gente o quê? Eletro. Todos os anos, praticamente, a gente tem eletrocardiograma e lesões dermatológicas. Por isso, são focos que a gente sempre precisa ficar atento, porque eles vão aparecer na prova da Unicamp. E algumas dicas que eu já te dou. A gente tem intersecção com outras grandes áreas, principalmente com a preventiva, quando a gente fala de acidentes por animais, seja peçonhentos ou não, e casos de mordeduras, como a gente teve no ano passado. E a gente também tem uma relação com a prova de cirurgia em relação à abordagem das lesões dermatológicas, principalmente para fazer a diferença entre as doenças ulcerosas ali do PLECT com as doenças de neoplasia cutânea. Então, fiquem atentos nesses pontos que eles são extremamente relevantes. Então, eu separei aqui 3 focos para a gente dominar dentro da Unicamp. A gente vai falar de hipertensão secundária, questãozinha linda do ano passado, super inteligente, que eu vou te dar as manhas aqui para vocês conseguirem acertar. O foco de artrites também, como eu comentei, a reumato, é muito forte na Unicamp, então a gente precisa dominar esse foco. Intoxicações exógenas, que é uma questãozinha garantida todos os anos. Então, bora, pega a tua água, pega o teu café, que a gente vai começar falando de hipertensão secundária. E eu já te digo como a Unicamp cobrou esse foco. E ela já cobrou, ano passado, como a emergência hipertensiva de uma etiologia secundária de hipertensão, questão muito bonita e inteligente. Em 2023, abordagem e investigação de hipertensão renovascular, lesão renal aguda na hipertensão, felcromocitona e tratamento de primeira linha na hipertensão, investigação de apneia do sono e emergência hipertensiva com investigação de hiperaldosteronismo primário. Então percebam que a Unicamp gosta dessa abordagem de você pensar numa causa secundária em um paciente que pode chegar agudizado com emergência hipertensiva. Então, para isso, eu organizo o teu raciocínio no passo a passo da investigação da hipertensão secundária em 2 passos. Primeiro passo, quando é que eu penso em hipertensão secundária, porque só quem pensa, quem reconhece aquela condição, vai diagnosticar. E o segundo passo, fazer o que eu gosto de chamar de cara crachá. É reconhecer os sinais que são clássicos de cada etiologia secundária. Porque na prova, gente, quando cai hipertensão secundária, até nas provas do R3 de clínica médica, costuma ser um caso clínico muito clássico, porque nossa condição como especialista em clínica, reconhecer e depois, se necessário, a gente direciona para um subespecialista. Mas o reconhecimento, saber quando eu penso em hipertensão secundária, é nossa missão. Então vamos lá no passo a passo aqui para a gente dominar a hipertensão secundária quando a gente pensa. E eu gosto de dividir em 2 formas. Quando começa errado e quando tem cara de outra coisa. O que é isso? Quando já começa me dizendo, olha, isso não é hipertensão essencial, que é cerca de 90% dos casos de hipertensão. Isso aqui tá com carinha de outra coisa porque começou errado.
ou quando tem cara de outra coisa, ou seja, quando tem muito sinal e sintoma de uma condição secundária que é a causa daquela hipertensão. Qual é a importância de reconhecer a hipertensão secundária? Porque a hipertensão por si só é uma condição de elevada morbimortalidade. Nas causas secundárias, se eu agir naquela causa específica, eu vou muitas vezes curar a hipertensão do meu paciente. Eu vou evitar que ele tenha um infarto, que ele tenha um AVC. Porque o paciente que chega com hipertensão secundária, geralmente ele já está tolerando aqueles níveis pressóricos elevados há muito tempo. Então a gente precisa agir o quanto antes. Então, quando começa errado, o que eu quero dizer com isso? Quando o paciente começa um quadro de hipertensão antes dos 30 anos de idade ou depois dos 55 anos de idade. E principalmente se essa hipertensão já começa com estágio 3. Ou se eu estou diante de uma hipertensão resistente ou refratária. Isso aqui me diz que, poxa, começou errado. Isso aqui não é puramente uma hipertensão essencial, uma hipertensão primária. Isso provavelmente tem uma causa de base. Aquela hipertensão que eu não consigo controlar com 3 medicações, estou associando espironolactona, não fica no alvo, tenho que me preocupar. Quando começa errado, a gente suspeita. E quando tem cara de outra coisa. O que é cara de outra coisa? É quando tem outros sinais e sintomas sistêmicos associados à hipertensão. Então, o que é que a gente tem? Principalmente quando tem o uso de medicações, como, por exemplo, corticoide, hormônios exógenos, quando a gente tem a presença de a clássica tríade do feocromocitoma, e a Unicamp ama feocromocitoma, que a gente vai lembrar de crise de palpitação, sudorese e cefaleia. Quando eu tenho indícios de apneia do sono, ou seja, o paciente que tem roncos, paciente que tem sensação de sono não reparador, presença de sopros e massas abdominais, isso aqui, gente, já apareceu esse ano nas provas de 2025, tanto de R1 quanto de R3, do Einstein, por exemplo. Sopros e massas abdominais para a gente pensar em estenose de artérias renais, assimetria de pulsos de membros para a gente pensar em coarctação da aorta, hipertensão e hipocalemia espontânea ou induzida pelo uso de diuréticos, geralmente com potássio menor que 3, para a gente pensar em causa de hiperaldosteronismo primário, a nossa principal causa no nosso meio de hipertensão secundária, e alterações renais, como alteração no sumário de urina, no ultrassom, na perda de diferenciação córtico-medular, para a gente pensar em doença renovascular ou pela própria doença renal crônica, que pode ser tanto causa como consequência da hipertensão secundária. Então, como é que a gente reconhece os sinais que direcionam para essas etiologias? Eu gosto de separar em 9 etiologias principais. Vocês vão ver que em alguns locais separam com causas endócrinas e causas não endócrinas. Cada local tem seu jeito e essa daqui eu organizei que a gente pensa no órgão por órgão, que acaba ficando um pouco mais fácil para a gente aprender, combinado? Então, a gente vai ter 4 causas renais, 3 na cabeça, uma na tireoide e uma na aorta. Quem são as 4 causas renais? Principalmente quando a gente pensa de doença de adrenal, hiperaldosteronismo primário e feocromocitoma, e pensando em doenças do parênquima renal ou da sua vasculatura, doença renal crônica e hipertensão renovascular. Hiperaldosteronismo e hipertensão renovascular por doença renal crônica são as mais frequentes no nosso meio. Algumas estatísticas colocam que o hiperaldo é a principal causa. Então vejam que a principal causa de hipertensão secundária, independente da sua etiologia específica, está no rim. Por isso, fiquem atentos. A gente tem 3 na cabeça. Como é que a gente tem na cabeça? Lembrando das doenças do eixo hipotálamo-hipófise. A gente vai lembrar da síndrome de Cushing, acromegalia e síndrome da apneia e hipopneia do sono. E, por fim, a gente tem uma causa na tireoide, que é o hiperparatireoidismo primário, que a gente vai pensar no paciente que chega hipertenso, com distúrbios do cálcio e outras alterações associadas. Então, vamos fazer aqui que o meu intuito com você é que a gente reconheça os sinais e sintomas clássicos e que a gente consiga pensar na etiologia principal. A gente viu as nossas principais etiologias e a dica de cada uma. Na doença renal crônica, a gente vai pensar em alteração do sumário de urina, alteração da taxa de filtração glomerular, a perda de
diferenciação córtico-medular no ultrassom. Hipertensão renovascular, para a gente pensar principalmente em estenose de artérias renais, a gente vai pensar no paciente, por exemplo, que tem uma hipertensão iniciada antes dos 30 ou após 55 anos, classicamente, e a gente vai pedir para investigação um Doppler de artérias renais. No hiperaldosteronismo primário, a gente vai pensar em quê? No paciente hipertenso que tem uma hipocalemia, seja espontânea, seja induzida por diurético, e aqui a gente vai lembrar que as principais causas podem ser adenoma ou hiperplasia, e a gente vai começar a investigação mostrando que a gente vai ter um excesso de aldosterona circulante com uma diminuição compensatória da renina. Então a gente começa com nossos testes, por exemplo, de relação renina-angiotensina, relações com a aldosterona também. Feocromocitoma, a gente vai lembrar da tríade clássica de cefaleia, palpitação e sudorese, que a investigação a gente faz através das metanefrinas urinárias. Síndrome de apneia e hipopneia do sono é o paciente que tem sonolência diurna, que tem ronco, sensação de sono não reparador, e a gente vai pedir uma polissonografia. Na síndrome de Cushing, a gente sempre vai lembrar de paciente que faz uso de corticoide, paciente que tem faces em lua cheia, estrias violáceas, obesidade centrípeta, e a gente vai fazer os testes de screening para hipercortisolismo. Acromegalia, a gente vai ter as faces clássicas com o aumento das extremidades, é o paciente que chega, doutora, a minha aliança não cabe mais no meu dedo, e a gente vai pedir para fazer a dosagem do IGF-1. Os casos de hiperparatiroidismo primário, paciente que chega com hipertensão, distúrbios do cálcio, e a gente vai investigar com cálcio, PTH, vitamina D, e coarctação da aorta, paciente que pode chegar com assimetria de pulsos, pressões divergentes, e a gente vai pedir um ecocardiograma, primeiramente, se a gente tiver disponível, angiotomografia. Combinado? Isso cai, Ana, cai. Questãozinha de 2024 que eu trouxe aqui para vocês. A gente tinha um paciente jovem, 34 anos, que chega no PS por cefaleia há 2 semanas, que melhorava com analgésicos, mas começou a piorar. Opa, sinal de alarme para essa cefaleia. Apresenta mal-estar com palpitação, tremor de extremidades e sudorese intensa, que foi tratado inicialmente como síndrome do pânico e aguarda consulta com psiquiatra. Nos últimos 2 dias piorou da cefaleia, nas últimas 24 horas está com náuseas, dispneia aos mínimos esforços e redução do volume urinário. O paciente está um pouco agitado, tem pulsação carotídea visível, compressão 224 por 144, tá taquicárdico, taquipneico, saturando 92 em ambiente, crepitando fino bilateralmente, edema uma cruz e esse fundo de olho. Qual é o medicamento de escolha? Olhem aqui como a gente tem o comando em caps lock, comando claro. Então é um paciente com cefaleia há 2 semanas que não está melhorando mais com os remédios que estava fazendo uso, tem tremor, palpitação e sudorese. Opa, tô te vendendo a tríade aqui dos paroxismos do feocromocitoma. O paciente evolui com sinais de uma emergência hipertensiva, está evoluindo com piora da cefaleia, náuseas, dispneia e redução do volume urinário, já tem lesão de órgão-alvo. Rim, pode ter uma encefalopatia hipertensiva associada. Paciente chega taquicárdico, taquipneico. Nesse fundo de olho, o que me chama a atenção? A gente tem exudatos duros, que são depósitos lipídicos. A gente tem cruzamento artério-venoso patológico. Eu perco aqui os níveis de identificação da minha papila. Eu tenho papiledema, eu tenho hemorragias em chama de vela que seguem o trajeto dos meus vasos. Então aqui a gente está diante de uma retinopatia hipertensiva grau 4, emergência hipertensiva em um paciente com etiologia secundária de hipertensão por feocromocitoma. Medicação sempre venosa, pode ser o nitroprussiato de sódio. Quando a gente pensa em feocromocitoma, tem que pensar nos bloqueios alfa e beta, pode pensar em fazer labetalol ou nicardipina. Vejam que medicação via oral não está indicada porque é uma emergência hipertensiva. E após recursos, a gente teve como aceitando também fentolamina e hidralazina, que podem ser escolhas no tratamento da emergência hipertensiva por feocromocitoma. Fechado? Isso é o que a gente precisa dominar de hipertensão secundária. Agora a gente vai para o nosso segundo foco, que são as artrites e seus outros diagnósticos diferenciais. E a Unicamp, praticamente todos os anos, gosta muito de cobrar as artrites de uma forma bem específica. Ela já cobrou a abordagem de monoartrite aguda 2 vezes, diferenciando sempre entre uma artrite por depósito de cristais
e uma artrite séptica, já abordou artrite psoriásicas, as espondiloartropatias e diagnóstico e manejo da osteoartrite. Então, o que vai chamar a atenção aqui para a gente? O que mais se repete ao longo dos anos? A abordagem e investigação das monoartrites. Então, quando a gente fala de monoartrites, eu vou falar aqui que a gente precisa recordar e viver. O que é isso? É a classificação das artrites quanto ao seu número e quanto à sua duração. Quanto ao número de articulações que são acometidas, a gente tem a monoartrite, que é quando acomete uma articulação. Aqui, nossos principais diagnósticos diferenciais vão ser as doenças por depósitos de cristais, principal representante a gota, mas pode ter também pseudogota, e a artrite séptica. Nosso grande medo nas artrites é que eu esteja diante de um paciente com um processo infeccioso em curso, que a mortalidade é hora dependente. A gente tem também as oligoartrites, que é quando a gente tem acometimento de menos de 4 articulações, que o grupo representante são as espondiloartropatias, e as poliartrites, quando a gente tem maior ou igual a 4 articulações acometidas, como é o caso, por exemplo, da artrite reumatoide, das artrites virais. Isso em relação ao número de articulações que é acometida. Em relação ao tempo de evolução, o nosso número de corte vão ser 6 semanas. Ou seja, se eu tenho um quadro até 6 semanas, e a gente pode dividir aqui até em hiperaguda, que são nas primeiras horas a dias, nossa principal missão vai ser diferenciar entre gota e artrite séptica. E nas crônicas, a gente tem evolução ao longo de 6 semanas, que são os casos das espondiloartropatias, das, inclusive, monoartrites crônicas, como a gente tem a etiologia fúngica, a etiologia tuberculosa associada. Então, fiquem atentos em relação à evolução, tanto quanto ao número de articulações acometidas, quanto em relação ao tempo que essas articulações são acometidas. Então, nosso foco aqui vão ser a investigação das monoartrites. E como é que a gente investiga monoartrite? A gente faz essa investigação em 2 grandes grupos, principalmente. Vou dividir nas doenças por depósitos de cristais e artrite séptica, que vai ser meu maior medo da vida. Por isso, na minha residência, a gente tinha um lema: viu uma monoartrite aguda, a mesma mão que viu é a mesma mão que está ali examinando, que é a mesma mão que vai funcionar aquela articulação. Eu não posso deixar passar uma artrite séptica partido, porque meu paciente vai evoluir com sepse. Então, quando eu falo de doença por depósitos de cristais, eu estou falando principalmente aqui de gota e pseudogota. Quando eu falo de artrite séptica, a gente divide em 2 grandes grupos. Nos grupos que a gente falou das agudas e crônicas. Nas agudas, com foco em etiologia, principalmente por gonococo e a não gonocócica. E a etiologia crônica, para vocês saberem, como a gente já comentou, por fungos e micobactérias. A nossa prioridade aqui, garantindo que não é artrite séptica, é fazendo a punção articular ou artrocentese diagnóstica. E eu já coloquei aqui para vocês os sinônimos, porque a gente sabe que a Unicamp, por ser uma prova discursiva, você sempre tem que ficar atento aos termos, tanto escrito corretamente, quanto em relação aos seus sinônimos, para a gente conseguir avaliar o gabarito. Então, quando a gente faz o exame da artrocentese, da punção articular daquele paciente, eu preciso analisar o líquido que está saindo dali. Como é que a gente divide, como é que a gente interpreta um líquido que é não inflamatório de um líquido que é claramente infeccioso, um líquido que ele é claramente séptico? Então, a gente vai olhar alguns parâmetros. Quando eu falo de etiologias não inflamatórias agudas, como o caso da osteoartrite, a gente vai ter um líquido que vai ter menos de 2.000 leucócitos, desses com menos de 25% de predomínio dos polimorfonucleares, os neutrófilos, os cristais em luz polarizada são negativas e a cultura é negativa. Só que quando eu falo de artrite séptica, aqui eu já vou ter bem mais uma resposta inflamatória e infecciosa. Então aqui a gente tem mais de 20.000 leucócitos. Quando eu falo de etiologia por Staphylo aureus, eu posso ter mais de 100.000 células, mais de 100.000 leucócitos no meu líquido. Quando eu falo da porcentagem de neutrófilos, vai ser a sua grande maioria, porque eu estou falando de um processo bacteriano agudo. No cristal em luz polarizada vai ser negativa, e isso é importante para a gente fazer
fazer o diagnóstico diferencial ali com gota e pseudogota, e a cultura vai ser positiva. Então, quando a gente fala da artrite séptica, a gente precisa reconhecer quem é o paciente. E eu já deixei resumido aqui para vocês. A gente vai pensar em duas etiologias distintas, tanto a gonocócica como a não gonocócica. E quem é o paciente da artrite séptica? É o paciente que classicamente tem uma porta de entrada para aquele micro-organismo. Então, ele pode ser uma disseminação hematogênica por algum processo de contiguidade, pode ser, como acontece no caso da osteomielite, pode ser por porta de entrada, é o paciente que teve um trauma, caiu de moto e evoluiu com infecção local, teve uma mordedura por animal. Então, esse é o paciente clássico, tem uma porta de entrada que vai ser uma disseminação direta hematogênica ou uma disseminação associada também, o paciente já está com outro processo infeccioso e faz essa sua translocação bacteriana associada. Diferenciando as duas etiologias principais, a etiologia não gonocócica, o principal agente etiológico é o Staphylococcus aureus e, por favor, você vai fazer esse trato comigo. Vocês vão escrever o nome dos agentes etiológicos por extenso na prova, tá bom, gente? Fiquem atentos, é uma prova discursiva. Então, a etiologia por Staphylo aureus. Classicamente, o paciente ele vai ser vítima de um trauma, de uma mordedura, vai ser um quadro hiperagudo. O paciente tem muita toxemia, ou seja, o paciente tem febre, mal-estar, tem muita dor local, muitos sinais flogísticos associados, porque teve uma porta de entrada clara. Então, como é que a gente trata esse paciente? A gente controla o foco, se precisar, vai fazer lavagem daquela articulação, vai fazer drenagem daquele líquido, que muitas vezes vai ser purulento, e antibiótico venoso. Ele vai ser por 3 a 4 semanas ou até 7 dias depois da resolução dos sintomas do nosso paciente. Se a gente pensar em estáfilo sensível, estáfilos mais da comunidade, a gente pensa em tratar com oxacilina, e se tiver algum fator de risco para mecanismos de resistência, ou se é um paciente que já está internado, já tem múltiplas infecções, um paciente que já tem histórico de infecção nosocomial, a gente pensa em vancomicina. Já no gonococo, a Neisseria gonorrhoeae, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar na tríade clássica, que apesar de não estar presente em todos os pacientes, é o mais clássico de prova, que é o paciente que tem uma exposição sexual sem a proteção adequada, evolui com infecção sexualmente transmissível. Então, a gente pode ter uma tríade de poliartralgia, que ela é assimétrica e migratória, associada a tenossinovite e lesões, que elas podem ser desde vesículas ou vesículas e pústulas associadas. A gente trata com ceftriaxone por 7 a 10 dias. Isso é quando a gente fala de artrite séptica. O principal diagnóstico diferencial, falando do grupo das monoartrites, vão ser as artrites por depósitos de cristais, que vai ser a gota e a pseudogota. Então, como é que vai ser a característica de cada uma? Na gota, eu tenho de fato a monoartrite aguda em um paciente que pode ser o primeiro episódio ou que ele já saiba que tenha a sua artrite, já trata, mas ele não controlou os fatores precipitantes. Comeu muita, por exemplo, proteína animal, que pelo metabolismo da purina vai desbalancear a produção de ácido úrico. É um paciente que evoluiu com alteração da taxa de filtração glomerular, então ele diminui a excreção de ácido úrico e é um paciente que vai evoluir com um episódio agudo de gota, paciente que desregulou a sua alimentação, aumentou a ingesta de bebida alcoólica. O clássico é a gente ter o episódio da podagra ali, da inflamação da primeira metatarsofalangiana, mas a gente também pode ter de extremidades. Então, conforme vai passando a evolução também, a evolução da gota, ela vai ser em períodos que a gente chama de surto e remissão, ou seja, são quando a gente tem uma agressão aguda, paciente que foi para o churrasco, por exemplo, comeu muita carne, bebeu muita cerveja, é um paciente que evoluiu com um período de surto, mas que depois vai entrar em remissão. E nesse período de remissão, o paciente ele cronifica o seu quadro. Então, cronicamente, é um paciente que vai apresentar lesões como os tofos lotosos. Então, o paciente que já tem tofo, por exemplo, indica que ele tem a maior chance de ter lesão de órgão-alvo pela gota, sendo a principal manifestação com sinais de doença renal crônica. Quando a gente faz a punção e coloca na luz polarizada, a gente vai ter cristais com birrefringência negativa em formatos de agulhas. E como é que a gente trata esse paciente? Primeiro de tudo, suspende o precipitante, faz o tratamento anti-inflamatório de ataque, seja com colchicina ou com AINES, e se, guarda essa dica, o paciente tiver alteração de taxa de filtração glomerular
ou alguma outra contraindicação ao uso de ANES, a gente vai usar corticoide. Fechado? Lembra da opção do corticoide como uma opção de resgate nos pacientes, principalmente aquele paciente renal crônico dialítico ou que tem alguma outra contraindicação. E a gente vai fazer as profilaxias com o uso do halopurinol. Fechado? Já na pseudogota, o clássico dela é abrir com monoartrite aguda em joelhos. Ela pode ter esses períodos de surto e remissão, mas eles são menos frequentes do que na própria gota. E a gente chama de pseudogota porque é um quadro que parece com a gota de fato, só que quando a gente coloca na luz polarizada, aqui a gente tem birrefringência positiva e o cristal, ele é romboide. Então a diferença clássica, isso aqui eu preciso que vocês lembrem na prova, é da birrefringência e do formato que a gente vai ter do cristal, fechado? E o tratamento, ele é igual à gota. E isso a gente também tem uma questãozinha do ano passado, a gente tinha um paciente de 62 anos que acompanhava na UBS por hipertensão e obesidade, chega queixando de dor e edema no joelho há um dia. Não teve episódios de trauma, não teve episódios desse prévio. No exame físico ele tá com eritema, edema, aumento do volume do joelho direito, com dor, a palpação e sinal da tecla positivo, a conduta indispensável. Então, gente, se eu tô te dizendo que é um paciente de 62 anos que acompanha por hipertensão e obesidade, já tô vendo aqui fatores de risco para doença por depósito de cristais. Lembra comigo que quem é hipertenso e usa tiazídico, por exemplo, pode tender a ter mais distúrbios ali metabólicos, que pode piorar o seu controle, tanto glicêmico, quanto lipídico, quanto de metabolismo de ácido úrico, para a gente ter como um precipitante no paciente com gota. E outra dica aqui, lembra da classe dos antihipertensivos, o único que é uricosúrico, que é bom para o paciente com gota? A losartana, é um benefício da losartana e não da classe toda dos braços, tá bom? Então, o paciente chega com essa monoartrite, a gente já pensa, opa, é artrite séptica ou doença por depósito de cristal? Pensando em joelho, primeiro episódio, pode ser gota? Pode, apesar de ser mais clássico na pseudogota. A gente não pensa em etiologia aqui, por exemplo, gonocóxica ou não gonocóxica, porque não teve exposição de risco relatada, não teve nenhum trauma recente e não está com a toxemia para a gente pensar. O paciente ele está com quadro local. Então, como é que a gente diferencia? Qual é a conduta indispensável? É tratar esse paciente em seguida, mas eu preciso saber o que é. Então, eu preciso puncionar, seja com função articular ou seu sinônimo artrocentese. Viram como faz sentido tudo que a gente está falando até aqui para vocês conseguirem acertar a questão? Por fim, para a gente finalizar os nossos 3 tópicos aqui de revisão para nossa Unicamp, vou falar com vocês com um tema, gente, esse é clássico, esse é queridinho da Unicamp, que são as intoxicações exógenas, beleza? Então, bora lá que eu vou te mostrar como é que as intoxicações gostam de aparecer na Unicamp. E a Unicamp, ela já cobrou as intoxicações. Ano passado, questãozinha super interessante, foi uma questão por anafilaxia após picada de abelha, e te perguntava qual era a medicação de primeira linha, como você faria a via de administração, que a gente faria a adrenalina por via intramuscular. Intoxicação por opioide, gente, é um clássico. E deixa eu te dizer que esse clássico aqui vocês já aproveitam tanto para USP Ribeirão. USP São Paulo gosta também muito de intoxicação por opioide e o IANSP também gosta muito de intoxicação por opioide. É o que classicamente mais vai aparecer nas provas, porque dá para fazer um quadro clínico bem florido, que eu já vou te explicar como é que ele é. Já teve abordagem de acidente loxocélico e, gente, vai cair tanto na clínica quanto na preventiva. Assim como intoxicação por salicilatos, intoxicação por antidepressivos tricíclicos, acidente hipotrópico. E olha aqui de novo a intoxicação por opioide. Então, olha como intoxicação por opioide é quem mais se repete ao longo dos anos na Unicamp. Então, eu vou fazer uma revisão com vocês da abordagem geral do paciente intoxicado e, em seguida, a gente vai falar de alguns detalhes sobre a intoxicação por opioide, fechado? Então, a abordagem geral das intoxicações, primeiro de tudo, gente, quem é o paciente? Quem é na vida real e quem é na tua questão de prova o paciente intoxicado? É um quadro clínico florido. O que é um quadro clínico florido? É o paciente que parece que alterou todos os sistemas dele ao mesmo tempo. Vai chamar nossa atenção a alteração e descrição da pupila. Gente, viu na prova de clínica médica? Clínico
vai avaliar a pupila para avaliar doenças neurológicas e para saber se o paciente está intoxicado, diferente do que tem ali a galera do cirurgia no trauma. Então, questão que já te diz, olha, a pupila está isocórica, é uma pupila miótica, é uma pupila midriática, já fica atento para onde essa questão vai te levar. Nível de consciência, ele vai te dizer, nível de agitação também, frequência cardíaca, ausculta respiratória, para ver se é um paciente que vai estar com sintomas de congestão ou não, e presença de lesões mucosas ou cutâneas, para a gente pensar em via de intoxicação para esse paciente. Então, é um quadro florido, é um quadro que acomete diversos sistemas ao mesmo tempo, começa em algumas horas e o paciente ele é trazido por familiares, ou ele foi encontrado caído na rua, ou é um paciente que estava internado e evolui com alteração abrupta do seu estado sistêmico. Então, a gente tem várias formas de abordar as intoxicações, mas a forma que é mais rápida e mais objetiva, tanto na tua vida quanto na tua prova, é o foco na pupila do teu paciente. Porque a gente sabe que as intoxicações, elas podem cursar com hiperativação do sistema nervoso simpático ou parasimpático, e dependendo desses estímulos, a gente vai ter uma tendência maior à midríase ou à miose, devido à ativação do nosso sistema compensatório de luta ou fuga. Então, quando eu falo de midríase, que eu falo de pupila aberta, eu falo das síndromes classicamente dentro de anticolinérgicas, as síndromes adrenérgicas, também chamada de simpatomiméticas, o clássico do paciente intoxicado por cocaína, as síndromes de abstinência ou uso de alucinógenos e a síndrome serotoninérgica. Então, a pupila aberta são os que geralmente a gente consegue começar com A: anticolinérgica, adrenérgica, abstinência, alucinógeno, e aqui vocês vão me ajudar, é serotoninérgica. Tá bom? Isso é pra gente lembrar. Já quando eu falo de pupilas mióticas, a gente tá falando principalmente da síndrome colinérgica, responsável pela intoxicação ali no ambiente rural, por inseticidas, pesticidas, os organofosforados, os carbamatos. A síndrome narcótica secundária à intoxicação por opioides. Aqui o clássico, gente, é o paciente que está internado na enfermaria, que está em manejo de dor crônica, ou é um paciente em cuidados paliativos, usando morfina para conforto respiratório, por exemplo, manejo de sintomas de fim de vida. Sedativa hipnótica, que vai ser o paciente usuário de benzodiazepínicos ou fez uso de barbitúricos. Então, esses vão ser os clássicos que a gente vai encontrar aqui. E como é que eu vou resumir todos esses achados para a gente encaixar dentro de cada síndrome? Então, as pupilas abertas, as pupilas midriáticas, eu vou olhar principalmente se o meu paciente tem achados de mucosas secas ou sudorese profusa, mucosas molhadas. Então vamos lá. Quando a gente tem um excesso ali, um estímulo do meu metabolismo nas síndromes adrenérgicas, por exemplo, causada por intoxicação por cocaína, por anfetaminas, o que predomina vai ser a midríase com achados de diaforese associada. Mas, quando eu falo de intoxicação pelos tricíclicos, pelos antiparkinsonianos, os pacientes portadores de síndrome anticolinérgica. É aquela síndrome que as mucosas ficam secas, que o paciente vai tender mais à constipação, que o paciente vai ter uma xerostomia, pele seca. Então, esse vai ser o clássico que a gente vai encontrar. Já quando eu penso em miose, eu vou ter a presença das minhas pupilas, que inclusive a característica da pupila ser puntiforme ou não, ela faz diferença. Então, se eu tenho um paciente que tem miose associado a cialorreia ou sinais de hipersecreção, é diferente de um paciente que vai predominar, por exemplo, a depressão respiratória. Então, como é que a gente faz daqui? Se eu tenho miose associada a cialorreia e hipersecreção, eu tenho o contrário da síndrome anticolinérgica. Aqui eu tenho uma síndrome molhada, eu tenho a síndrome colinérgica, que é clássico pelas intoxicações por agrotóxico, pelos organofosforados, pelos carbamatos. Já se eu tenho miose com depressão respiratória marcante, a gente entra nas síndromes sedativa hipnóticas. E se eu te descrevo essas pupilas como puntiformes, a gente tem uma maior característica para intoxicação por opioide. E aqui eu te dou uma dica, gente. Quando a gente pega uma intoxicação por benzodiazepínicos e por opioides, inicialmente elas podem até ser parecidas.
Só que lembra comigo, o rebaixamento do nível de consciência, a sonolência, ele é mais presente na intoxicação por benzodiazepínico. Mas na intoxicação por opioides, o que predomina é a depressão respiratória. Tanto que um dos critérios que a gente usa para pensar em indicar o naloxone para os pacientes com intoxicação por opioide é a frequência respiratória. E a gente tem até um limiar mais baixo, não basta uma frequência respiratória menor que 12. A gente geralmente espera que essa frequência esteja menor que entre 8 e 10 para a gente pensar em reverter com naloxone. Então, se as minhas pupilas elas não estão pontiformes, estão normais, o que predomina é rebaixamento do nível de consciência, a gente pode inclusive pensar numa maior associação com intoxicação por benzodiazepínicos, álcool e anticonvulsivantes. Guardem essa dica. Opioide predomina depressão respiratória e pupila miótica com característica pontiforme. Depressão de nível de consciência, aumento de sonolência desse paciente associado à miose, a gente pensa em intoxicação por benzo. Falando um pouquinho mais sobre intoxicação por opioide, que eu preciso que fique bem marcante para vocês. O paciente, geralmente, ele está internado ou vem para o ambulatório para controle de dor. É um paciente que já é usuário crônico de opioide ou que começou agora em doses mais altas. Pacientes em cuidados paliativos, os pacientes, por exemplo, da reumatologia que cursam com síndromes álgicas crônicas. A clínica é o paciente com miose, com detalhe da pupila pontiforme, que está descrita, mas o que é mais marcante é a presença de bradipneia. A longo prazo, esse paciente vai ter queixas de constipação e outras alterações, mas o que chama a atenção é a bradipneia. O antídoto é o naloxone, mas cuidado, gente, porque o naloxone ele vai esgotar os meus receptores opioides e ele vai fazer um efeito rebote. Por isso que, sempre que a gente for aplicar o naloxone nesse paciente, não é fazer o naloxone e sair andando como se nada. Não, eu preciso ver se está revertendo e um desses parâmetros é a frequência respiratória. A pupila demora um pouquinho, geralmente, a responder mais, mas a frequência respiratória já é mais rápida. E o que me chama a atenção é que esse paciente pode fazer uma hipertensão rebote, porque imagina, ele ficou a vida inteira com aqueles receptores opioides ocupados e a gente vai simplesmente zerar a quantidade de opioide ali. Ele vai fazer um efeito rebote, pode fazer congestão, pode fazer edema agudo de pulmão. Então, fiquem atentos na vigilância desses pacientes. E uma dica para a prova, que é isso que a Unicamp gosta muito. Nos casos de parada, principalmente extra-hospitalar, sempre pensa na hipótese de intoxicação por opioide, se a história não estiver muito clara para o teu paciente. Tanto que no ACLS a gente tem aquela indicação para investigar e já fazer a aplicação de naloxone no extra-hospitalar. Então, olha aqui essa questãozinha de 2024. A gente tinha uma mulher de 45 anos, trazida pela família ao PS, com sonolência iniciar a 30 minutos. É uma paciente com pressão de 102/74, frequência respiratória de 5. Olha essa bradipneia, com a frequência cardíaca ok, e uma temperatura de 36,3, saturando 90, pupilas mióticas, estão isocóricas, com leve resposta à luz e que não tem alteração focal. A gente tem uma paciente com Glasgow de 8, a ausculta pulmonar tem raros roncos, glicemia ok, foi feita a ventilação com o dispositivo bolsa-válvula-máscara, enquanto avaliava a intubação. A medicação intravenosa indicada é: perceba que é uma paciente com início agudo de sonolência trazida por familiares num contexto extra-hospitalar que me chama a atenção. Essa bradipneia com a pupila miótica. A gente pensa em intoxicação por opioides e o que a gente tem de medicação de escolha? Naloxone. Fechado? Meu povo, foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos disponíveis no Instagram da Medway e no meu Instagram, que aqui a gente está dando as dicas para vocês serem aprovados na Unicamp. Beijo grande e até a próxima.